Bom, eu sou Giorning Joeli Cordeiro Cleve. Nasci em Guarapuava no ano de 1932, dia 31 de julho de 1932, sendo filho de Aloísio Guimarães Cleve e Dona Henriqueta Guimarães Cordeiro Cleve. Eu fiz meus primeiros estudos primários, na cidade onde nasci, em Guarapuava. Em primeiro lugar, no Colégio Nossa Senhora do Belém e depois no Grupo Escolar Visconde de Guarapuava. Quando concluído o primário, porque Guarapuava na época não tivesse ginásio, eu vim para Curitiba, onde fiz admissão e o primeiro ano de ginásio no Colégio Iguaçu, aqui na Praça Rui Barbosa. Eram diretores na época, aliás, lembro muito bem, diretora na época, Dona Elizabeth Parodi, a família Parodi. Mas quando eu havia concluído o primeiro ano de ginásio, é criado em Guarapuava o ginásio estadual. Ginásio estadual que levou o nome do interventor da época, interventor Manuel Ribas. Então, concluí o ginásio em Guarapuava e, na falta de um curso maior para dar prosseguimento, voltei para Curitiba, onde fiz o curso clássico. Fiz o curso clássico no Colégio Novo, no então Colégio Novo Ateneu, onde hoje funciona a Faculdade de Curitiba, era da família Viana. E feito o curso clássico, fiz o vestibular e a Faculdade de Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. Concluí o curso de bacharel em Direito em 1957. Nesse ano, eu mantinha noivado com a minha atual esposa, Dirce Doroti Merlin, com quem somos casados há mais de 50 anos. Casamos no ano em que nos formamos, porque, coincidentemente, ela estudava neolatinas ali no Colégio Marista, onde funcionava o Colégio Marista, na rua Tibagi com a rua 15. E contraímos casamento em 1957. Na verdade, minha esposa estudava na época, na então Faculdade Católica. Eu falei em Colégio Mariano, mas não era isso, é Faculdade Católica, de Filosofia, parece. E formou-se em línguas neolatinas. Então, ambos formados nesse ano de 57, contraímos casamento no dia em dezembro de 57, no dia 21 de dezembro de 57. Sobre minhas origens, eu tenho origem de um lado, ao lado paterno, é a origem dinamarquesa. Meu bisavô, Luiz Daniel Cleve, veio para o Brasil em 1854, na época em que o Paraná ainda era província, e não sei como foi ter na cidade de Paranaguá, que na época era a maior cidade da província, com 6.000 habitantes.
enquanto que Curitiba, que depois viria a ser a capital, tinha 5 mil habitantes. E ali em Paranaguá, por coincidência ou não, acabou se encontrando com um fazendeiro de Guarapuava, um tropeiro, que tinha ido ao porto buscar com sua tropa arreada, é o linguajar da época local, com a sua tropa arreada, tinha ido buscar sal para a alimentação do gado nos campos. Esse era o costume, a alimentação, a suplementação da alimentação nos campos. E acabaram se encontrando, conversando, não sei em que língua, porque um falava o alemão, o dinamarquês, outro falava o português, mas acabaram se entendendo e o meu bisavô acabou sendo convidado para ir conhecer o Guarapuava. Esse fazendeiro, Jacó Siqueira Cortes, teria afirmado a meu bisavô que a região de Guarapuava era uma das mais lindas do Paraná, com campos e o clima equiparando-se a campos e clima da própria Europa. E então ele aceitou o convite e foi para Guarapuava. Foi para Guarapuava, mais particularmente um lugar chamado Entre Rios, que ficava além do Rio Jordão. Hoje ali funciona a colônia Entre Rios dos alemães e suábios, que foram emigrados durante o governo do Bento Munhoz da Rocha, e hoje constitui ali uma das maiores fontes produtoras de produtos agropastoris do Estado. É uma maravilha o que se passa em colônia Entre Rios, tanto em beleza natural como em questão de produtividade de alimentos. Pois bem, contraindo o casamento, eu cheguei a advogar por algum tempo na cidade de Pitanga, porque Pitanga desmembrou-se de Guarapuava. Guarapuava, na verdade, para quem não sabe, era um território enorme, muito grande, compreendia o município, o atual município, compreendia a província de Guaíra, dos espanhóis. E então dizia eu que Pitanga se desmembrou de Guarapuava, formando o município e logo depois a comarca de Pitanga. Meu pai, Aloísio Guimarães Cleves, que até então trabalhava no cartório do tabelionato de notas com o meu avô, Alexandre Cleves, deliberou se deslocar para a recém-criada comarca de Pitanga, município comarca de Pitanga, porque foram criados quase que ao mesmo tempo. E ali passou a exercer o cargo de oficial, primeiramente de escrivão de órfãos, civil, enfim, serviços gerais no fórum. E mais tarde, como titular do cartório do registro de imóveis, títulos, documentos e anexos. E minha mãe chamava-se Henriqueta Guimarães Cordeiro Cleves, eu digo Guimarães Cordeiro Cleves, e meu pai, Aloísio Guimarães Cordeiro Cleves, porque na verdade eram primos. As avós eram irmãs,
eram Guimarães, dos Guimarães. E éramos 6 irmãos, 2 irmãs gêmeas e 4 irmãos. Destes, somente estou vivo eu e mais uma irmã, os demais já se foram. Enfim, em Pitanga eu comecei a profissão de advogado, advoguei por algum tempo, cheguei a fazer política pelo antigo Partido Democrata Cristão, tendo sido vereador em 2 legislaturas e presidente da Câmara dos Vereadores. E, por instância de amigos, mas sobretudo de meu irmão mais velho Juarez, fui candidato a deputado estadual. Lembro-me que fazia dobradinha com o Ney Braga. Infelizmente ou felizmente, não fui eleito. E o juiz da época, doutor Alírio de Jesus Dipp, meu grande particular amigo, chamando de lado, me diz: olha, Joling, você não tem vocação para política. Você ri pouco e não tem muita, não tem grande facilidade de se insinuar junto aos outros, de modo que eu acho que você deve seguir outra carreira e está aberto o concurso para juiz. Por que não vai fazer um concurso para juiz? E, de fato, estava aberto o concurso para juiz substituto. Coincidentemente, na mesma época, eu recebo uma carta de Curitiba de uma tia que tinha me dado uma grande mão no tempo de estudo no curso clássico, sugerindo a mesma coisa, que eu viesse me inscrever e procurar fazer o concurso para juiz de direito, juiz para magistratura. Então, acabei acatando essas ponderações e entendendo que, na verdade, essa era o fato. Fiz concurso para juiz de substituto e fui nomeado para a seção judiciária de Foz do Iguaçu, que na época era o fim do mundo. Foz do Iguaçu era a 18ª seção judiciária do Paraná. Compreendia as comarcas de Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra e Toledo. E somente tinha um juiz, que era o já falecido Gabriel Freseiro de Miranda. Então eu tive a honra de ser substituto do Gabriel Freseiro, até o ponto em que ele um dia me chamou e disse: olha, você vai se prevenindo para assumir toda a jurisdição aí, porque eu estou em vias de ser removido possivelmente para Londrina. E isso sucedeu. Ele foi removido para Londrina e eu, então, como substituto, fiquei respondendo pela sessão quase que o tempo todo. Para que se tenha ideia do que eram as condições na época, a estrada, essa rodovia que hoje vai a Foz do Iguaçu, o asfalto e as obras de sua construção, elas estavam na altura de Três Pinheiros e ali Lagoa Seca, ainda no município de Guarapuava. O resto tudo se encontrava em obras, de modo que não era muito fácil chegar em Foz do Iguaçu, quanto mais as condições de vida na época. Pois bem, judiquei por algum tempo em Foz do Iguaçu e o tribunal acabou por me transferir
para as seções judiciárias de União da Vitória e Pato Branco. Então, assumi União da Vitória e Pato Branco com jurisdição desde Shoppingzinho, Coronel Vivida, Pato Branco, Palmas, Francisco Beltrão, Clevelândia, enfim, toda aquela parte do sudoeste ali, como juiz substituto, onde fiquei algum tempo. Depois, na época, para ingressar na magistratura, nós tínhamos que nos submeter a 2 concursos. Um concurso para juiz substituto e outro, como se essa fase fosse uma fase de estágio probatório, eu digo como se fosse uma fase de estágio probatório, nós tínhamos que nos submeter a um outro concurso, que era um concurso para juiz titular. Isso quando tinha uma comarca vaga. E aí me submeti ao segundo concurso, para juiz titular, sendo nomeado para Piraí do Sul, onde me senti no céu, porque era uma cidadezinha pequena, conservadora, como era Guarapuava no tempo da minha infância. Eu vi em Piraí do Sul o retrato da minha Guarapuava no tempo de menino, de criança. Então, tivemos ali um período de muita felicidade, eu com a minha esposa, Dirce, e com meus filhos. Eu tenho 4 filhos. O Clemerson, eram todos crianças. O Clemerson mais velho, que hoje é um dos coproprietários e responsável pela Faculdade Unibrasil e pelas faculdades de União da Vitória, Faculdade Campo Real em Guarapuava e a UCP, Faculdades UCP em Pitanga. A Cristiane, formada em odontologia, atualmente residindo ainda em Guarapuava. Luiz Roberto, formado no Ministério Público, hoje procurador de Justiça Estadual. E Luciane, a caçula, juíza federal, exercendo suas atividades em Curitiba, juntamente com seu marido, que também é juiz federal, Cravetes, Rodrigo Cravetes. E, enfim, são esses os meus filhos. Netos, eu tenho 9 netos, sendo cada filho com 2, cada um dos 4 tem 2 filhos, exceto a Luciana, a caçula, que tem 3. Os netos, o filho do Clemerson, a Ana Carolina, mais velha, e o João Pedro, que está fazendo, Ana Carolina já formada em Direito, e o João Pedro está fazendo o 1º ano de Direito na Faculdade Católica. E a Cristiane, que foi casada com o Jorge Nicolodi, de saudosa memória, faleceu repentinamente, um choque para a família, faleceu de um tipo de AVC, e que deixou 2 filhos, né? A Muriel, formada em Direito, e o Gabriel, que está formado em Medicina e que está fazendo residência no Hospital São Vicente, em Curitiba. E, afinal, a Luciane, 3 filhos, aliás, o Luiz Roberto, que é o procurador de Justiça, com 2 filhos, sendo o Heitor, está fazendo Direito, está fazendo o preparatório, e o Aurélio, são os 2 filhos que ele tem. E a caçula tem 3.
é o João Ricardo, mais velho, também já se preparando para vestibular quase. Aí tem a Catarina e o pequeno, que é o Luiz Gustavo. Aí, essa é toda a minha família. E falava eu na minha carreira, Piraí do Sul nós ficamos por algum tempo, até que fui promovido para a comarca de Ivaipurã. A comarca de Ivaipurã era assim, muito difícil, porque tinha sido instalada numa região recém-colonizada, onde a mata tinha sido derrubada, portanto, o casario todo era em madeira de peroba, muito barro, muita poeira, muita sujeira, e, enfim, fugia daquela tranquilidade que nós tivéramos em Piraí do Sul. Até que, numa ocasião, o prefeito, já de saudosa memória, o doutor Manuel Fernandes, chega e me faz um convite para uma reunião. Vamos aqui fazer um estudo para dar combate ao bicho barbeiro. Aí fiquei incomodado, mas que barbaridade, já não basta o pó, o calor, o barro, a sujeira, o bicho barbeiro. E deliberei, primeira comarca que estiver vaga, eu estarei pedindo remoção, seja a comarca que for. E felizmente para mim e para a minha família, abriu uma vaga em Guarapuava, que é a minha terra natal. Abriu uma vaga na vara criminal e eu pedi remoção. Lembro-me que, a respeito desse assunto, conversando com meu contraparente, já falecido, grande alma, grande homem, o desembargador Ocean França, e dizendo do meu propósito de ser removido para Guarapuava, ele indagava, mas, Johnny, você acha interessante Guarapuava? Você não tem parentes lá, isso para você não vai ser um atrapalho? E eu respondi, digo, absolutamente, desembargador. E, eventualmente, havendo uma causa com parentesco ou não, eu, nos termos da lei, vou me dar por suspeito, por impedido, e não vou atuar nessa causa. Mas me interessa sobre modo Guarapuava. E assim foi que fui transferido para Guarapuava, onde me senti no céu, porque estava na minha terra natal. Mas em Guarapuava a grande dificuldade na época era a acomodação, porque não tinha atingido ainda essa fase de desenvolvimento, de edificações, de construções, de modo que alugamos uma casa onde não nos sentíamos confortáveis, e ao ponto em que falei com a Dirce e digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uso da nossa poupança, comprar um terreninho e financiar aí a construção de uma casa e onde nós vamos morar. Porque eu penso que eu devo ficar de 8 a 10 anos em Guarapuava. Naquele tempo as promoções eram muito lentas. E de modo que assim eu fiz. Comprei um terreno perto do fórum, digo que era um terreno perto do fórum, perto da igreja e perto do colégio. Assim estará satisfeito todos os nossos interesses. E assim, contraí um financiamento pelo Bamerindos, que ainda existia. Entrei em contato com um amigo meu que era engenheiro, o doutor Plínio Tourinho Neto,
Digo, doutor, eu quero uma casa simples, com duas águas de cobertura e simples, onde eu possa ficar aí por algum tempo. E foi nessas condições que construí uma casa em Guarapuava, e lá ficamos de 1971 até 1978, quando então eu fui promovido para a capital. Aqui na capital, eu exerci, trabalhei como juiz substituto, juiz de direito substituto da capital, em diversas varas, algum tempo maior na vara da família, mas o substituto como um diácono de igreja, preenchendo sempre os vazios onde não tem um juiz titular atuando. E até que fui promovido para o recém-criado Tribunal de Alçada. Tribunal de Alçada, atuei por algum tempo, cheguei a presidir uma sessão e mais tarde promovido para o Tribunal de Justiça, onde atuei sempre na área civil. Atuei sempre na área civil por muitos anos, até atingir a idade de 70 anos, que é chamada aposentadoria compulsória. E brincávamos nós que não era compulsória. Aos 70 anos, o desembargador atinge a aposentadoria expulsória. Porque, então, desde lá, eu que estou aposentado. Né? E deixando de lado o meu serviço profissional, eu, não tendo o que fazer, passei a fazer pesquisas históricas. Fui pesquisar a história da família, fui levantar a origem da família Cleve, o porquê do som, o meu bisavô está aqui no Brasil desde então, e me propus, com retalhos que encontrava aqui, retalhos ali, retalhos, informação oral, ou retalhos escritos ali, eu me propus escrever a biografia de Luiz Daniel Cleve. E assim eu fiz. Escrevi o primeiro livro, que é a biografia de Luiz Daniel Cleve, com o título Coronel Luiz Daniel Cleve. Alguém ia perguntar, mas coronel por quê? Porque ele, na época da Guerra do Paraguai, ele prestava, como jornalista, que foi redator principal do jornal O Guaíra, que fora fundado em 1892, e, diga-se de passagem, cuja maquinária fora levada da capital para Guarapuava em lombo de burro, que não tinha sequer estradas, era um meio de transporte mais usual na época, né? E essa maquinária foi adquirida por um fazendeiro de nome Serafim Siqueira Ribas, sendo que Luiz Daniel Cleve, por seus conhecimentos, etc., ele que já dominava perfeitamente a nossa língua, fora indicado como redator, e foi o redator principal. Bom, além desse livro, eu escrevi outro me reportando a história de Guarapuava, desde a sua fundação. Porque Guarapuava, durante o tempo da província, ela contava com uma população diminuta, 2.500 habitantes. E é um fato curioso, por proposição dos seus camaristas, porque na época em que ainda era vila,
não se falava em Câmara de Vereador, né? O camarista era o camarista, aquele que elegia o dirigente da cidade. E então, nessa época, desde essa época, eu entendi que precisava também dar escrever algo sobre Guarapuava, porque quando menino eu estranhava o fato. Eu via casas velhas, construídas de alvenaria, mas casas de porte, casas de construções sólidas, um mercado que rivalizava com mercados de outras cidades, e não compreendia por que Guarapuava estava naquele estágio em que se encontrava quando eu ali fazia o ginásio. Só posteriormente é que eu fui tomando conhecimento que essas construções antigas eram feitas por gente de recursos, antigos tropeiros, na época do tropeirismo, porque Guarapuava passou por diversos estágios econômicos. O estágio do tropeirismo, que rendeu muito dinheiro, depois o estágio da erva mate, que rendeu muito dinheiro, ao ponto que o Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, que foi o presidente que guerreou com o Brasil, ou se deu ao luxo de que queria guerrear com o Brasil, que era um continente, ele vivia no Fausto e com muito dinheiro, fazia muito ouro com a venda de erva para países do exterior, né? A erva era a riqueza da época. E então, diante disso, eu escrevi alguns dados sobre Guarapuava com o título, se não me engano, o título do livro é Povoamento de Guarapuava. Exatamente, é o segundo livro que escrevi. E depois, o tempo que passei em Pitanga advogando e presenciando acontecimentos, eu entendi, por elementos que tinha em mãos e por informações, de escrever a memória de Pitanga, que retrata desde a sua fundação, no momento em que ela se desmembrou de Guarapuava, com as suas divisas Rio Pedrinho, até alcançar o Ivaí, lá no norte. Depois de Pitanga foram desmembrando outras cidades, como Ribas, Ivaiporã, São João, etc, etc, etc. Mas Guarapuava era muito grande. Ela compreendia o antigo território de Guaíra, território espanhol. E por muito tempo permaneceu vazio. 1771 e 1772, já tinham estado ali procurando conquistas territoriais, e aí Guarapuava, então, me suscitou assim o interesse de escrever algo sobre aquilo que eu também tinha ali presenciado. E escrevi o livro Povoamento de Guarapuava. Posteriormente, Memórias de Pitanga. E antes disso, eu escrevia pensamentos. Pensamentos não escrevia. Eu fazia coletâneas de pensamentos de grandes vultos da história mundial, desde Platão, Aristóteles, e etc., e com um rodapé trazendo dados sobre este personagem. Então eu escrevi uma coletânea de 4 livros de pensamentos, e o último deles, que eu denominei de antologia, no mesmo estilo, coletânea de pensamentos,
mas somente pensamentos positivos, pensamentos que levam ao comportamento ético, moral do homem, nada de, digamos assim, explorar fatos que fugissem dessa linha de comportamento. Na época de estudante, ainda eu fazia o serviço militar, porque, interessante, quando eu vim para fazer o ginásio no Colégio Iguaçu, eu trabalhava durante o dia no departamento, no então departamento de água e esgoto, hoje Sanepar, que tinha seu departamento funcionando ali na Praça Carlos Gomes, e à noite é que eu fazia o curso clássico no Ateneu. E de modo que a minha vida foi assim, trabalho, estudo e procurando uma formação melhor para a vida. Depois fui chamado para prestar o serviço militar. Eu ingressei no CPUR de Curitiba, que funcionava na época ali na Praça Oswaldo Cruz, hoje Shopping Curitiba, e fiz o curso de infantaria. Lembro-me muito bem que era um dos cursos mais sacrificados, porque enquanto os outros cursos como engenharia, cavalaria, artilharia, etc., eram motorizados ou montados, ou pé de poeira, como era chamado, o infante, nós fazíamos tudo a pé. Lembro-me de um simulacro de combate que fizemos em um lugar chamado Guajuvira, que fica perto de Contenda. Então, enquanto essas armas, artilharia, cavalaria e engenharia iam motorizados ou montados, os serviços de cozinha, que era de intendência, e de saúde, também iam motorizados. Nós, infantes, íamos em fila indiana pela beira da estrada com todo o equipamento, fuzil, ferramenta de sapa. Metade da barraca levava um de rancho, a outra metade, outro de rancho levava, e assim por diante, de modo que éramos os sacrificados. E imaginem os senhores uma caminhada de Curitiba a Guajuvira, quer dizer, além da Lapa, né? Caminhando não por uma estrada asfaltada como é hoje. Na época, a estrada não continha asfalto, ela era com pedregulhos, com saibrada, era uma estrada assim de chão batido, de modo que demandava muito sacrifício, né? Demandava muito sacrifício. E, enfim, essa foi a minha vida. Hoje, aposentado, eu procuro passar o tempo através simplesmente de leitura. Leitura, né? Porque, dada a idade que tenho, não há mais o que fazer. Bom, a propósito da minha passagem pelo Exército, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Eu, no ano de 1953, é que recebi o espadinho de aspirante. De sair como aspirante centenário.
essas festividades alusivas a esse fato foram realizadas no campo do ferroviário, com desfile, etc. De modo que eu entendia que, encerrado isso, estaria com o meu dever militar cumprido. Entretanto, prosseguindo nos meus estudos na Faculdade de Direito, em 1957, ano em que eu me formava como bacharel em Direito, eu sou convocado, recebo uma convocação para fazer estágio militar. E assim, fui fazer estágio com um grupo de mais 11 aspirantes. Fomos fazer estágio na cidade de Blumenau, onde dávamos cansativos, nos submetíamos a cansativas instruções naqueles terrenos montanhosos da região. E havia uma proposta, uma conversa, até o que tirasse o terceiro lugar, se quisesse, prosseguia na carreira militar. Mas eu não tinha interesse, porque já tinha minha vocação em Direito. Essa vocação, na verdade, eu devo dizer que adquiri na infância, quando meu avô, em Guarapuava, era o oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos. Atendia advogados, ficava conversando com um, com outro sobre problemas jurídicos. E eu, guri ainda de calça curta, ficava embevecido ouvindo conversa. E, naquele momento, eu firmava o meu propósito: quando eu crescer, vou ser advogado. E, de fato, aí foi o lanço da carreira que segui. Bom, e das leituras que faço hoje, né, isso aqui me levou a ingressar, a escrever esses pequenos livros que acabei de citar, e a ingressar na Academia Paranaense de Letras. Devo esse ingresso ao meu grande amigo e, por que não dizer, brilhante advogado, Dr. Ariel René Dotti. Foi por convite dele que acedei e participo hoje da Academia Paranaense de Letras, preenchendo a cadeira 23, que fora do brilhante e saudoso amigo e também escritor e historiador Túlio Vargas, por todos nós conhecido como o semeador de academias, porque era a propósito dele uma academia nas principais cidades do estado do Paraná, para que os fatos relevantes da história, da nossa história, fossem levadas ao povo. Hoje temos como presidente a professora Cloris Casagrande Justen, que é dedicadíssima e não podia termos elemento melhor para a condução dos destinos desta instituição, sendo certo que não posso negar que para toda essa minha formação contribuiu e ainda vem contribuindo a minha família, a minha família na sua unidade, na sua formação, os seus ensinamentos, porque é vivendo que se aprende.
E cada dia nós estamos aprendendo algo. Então, eu penso que cumpri essa missão que Deus me deu. É isso aí.